Ontem meu editor estava empolgado, me trouxe um presente generoso. Viu em alguma ocasião lá, o sujeito nas redes sociais estava fazendo uma pergunta, perguntava sobre um afável tema relacionado à quarentena. O tema dele me lembrou uma sequência de debates são interessantes. Me convocou a refletir resposta a questões que talvez sejam compartilhadas, mas que não se formulem tão facilmente na reflexão alheia. E aí o sujeito teve o mérito de se adiantar lá e apresentar a pergunta dele. Então, essa pauta me chegou, eu vou resolvê-la. O cara dizia assim, olha, o Bolsonaro ou alguém do governo tal chegou e disse, é um direito do cidadão sair de casa, inclusive correndo o risco, né, de adoecer, tem que ser respeitado o direito do cidadão, é um direito do cidadão, se quiser ser tratado com um remédio que lhe pertine, acho que o cara tinha em mente a cloroquina, não sei, ou algum outro tratamento, é um direito do cidadão, ele tem que poder fazê-lo. Daí o cara chegava e dizia assim, olha, mas isso é complicado, porque imagina um cenário em que o cara está no carro e aí é um direito do cidadão usar o cinto de segurança. Porque se o cara não usar o cinto de segurança, só ele se prejudica e tudo mais. Mas aí se ele bate o carro, se machuca, ele vai dar trabalho para o SUS e vai querer usar o SUS, e aí ele vai querer ter médicos, não sei o quê, mas aí como a saúde é um direito do cidadão, se não multar o cara que não usa o cinto, como é que vai financiar o SUS, aí ele vai ter que morrer lá na estrada e tal, mais ou menos era esse o cenário que o cara perguntava. Eu estava lembrando, acompanhando isso, eu vou esconder aqui o nome, para não haver nenhuma brecha para tirania. Chegou isso aqui na época do Dia das Mães, cobri aqui, vocês não vão ter condição de ver de qualquer maneira, mas só por resguardo. Ó, isso aqui é uma máscara, chegou aqui na época do Dia das Mães, final de semana do Dia das Mães. Ele diz assim, o amor, olha como é lindo, o amor mais puro e sincero é o amor de uma mãe. É claro que essa porcaria ela vem junto com uma multa de mais de R$1.000 se você for pego no condomínio, nas dependências do condomínio, sem a dita cuja, né? Sem a máscara. É uma pergunta ingênua e não necessariamente mal intencionada. Então, para todos vocês que já têm lucidez ética de perceber os problemas por trás da construção de cenário que o sujeito, a partir do qual o sujeito organiza sua pergunta, tenham paciência, porque nem todo mundo já absorveu uma maturidade ética suficiente para perceber as contradições dessa composição tirânica. O Estado funciona perfeitamente assim. Essa mamãe tirana é a mesma que vai te conceder um presente, seu presente, não é? Olha, a máscara, um presente para você, isso representa a tua saúde, estou te protegendo. A mesma mão é aquela que leva e traz junto consigo a multa de R$1.000 caso você descumpra o uso do presente, do direito que você recebeu. É um direito que você tem o direito de usar obrigatoriamente essa máscara, caso contrário R$1.000 chegam de multa. É um direito, uma cordialidade, uma benevolência que você está recebendo. Que piedosa! O amor de mãe é tão puro, sincero. Essa mãe tirana, superprotetora, cáustica, é a figura do Estado, operando na analogia do rapaz do exato modo.
ela chega e diz assim: eu não tenho escolha. Como você tem o direito à saúde, eu preciso lhe obrigar, eu preciso lhe impor você ter cuidado com você, cuidado com o seu corpinho, use o seu cinto de segurança. Essa multa é para o seu bem. Essa multa é para o seu bem. Isso é porque eu sei o que é melhor para você. Faça isso. Esse dinheiro que eu vou pegar de você é para no futuro, né? Se você precisar, aí pode ser, vai estar guardado lá para você, para cuidar. Oh, meu Deus, para cuidar da sua saúde. É tudo para o seu bem. É tudo para a sua piedade. Então, não fiquem, vocês que já têm percepção madura, né, para notar essas contradições e tal, não fiquem intrigados quando vocês observam um cara. Às vezes a pergunta realmente é bem intencionada, ela quer aprender. Então é preciso ter paciência e cumprir com a responsabilidade do sábio, que é educar. Isso não é condescendência, isso é responsabilidade. Apresentar o argumento. A verdade é tal que nunca, porque é lógica, nunca é da lógica, né? Diversas vezes eu menciono isso com frequência, né? Com certa frequência aqui, inclusive nos vídeos. A lógica não impõe sobre a política não impõe sobre a lógica. Ninguém é obrigado a ouvir o melhor argumento, a afiançá-lo. Se você quiser consigo dizer 2 mais 2 igual a 5, A de infinito, você pode, ninguém pode lhe impedir do contrário. Então, o mote da pergunta é apresentar a verdade. Eu não estou obrigando ninguém a afiançá-la. Só apresentando o melhor argumento, conforme eu assim o articule. E aí, claro, eu também me disponibilizo a justamente fazer a defesa, a apresentação retórica, a articulação da oratória para o argumento, de tal maneira que eu o defenda como melhor. Olha, o Estado não tem como lhe afiançar esse direito de saúde. O que é isso? Direito de saúde? Que direito de saúde? O que significa isso? Que se você cortar o dedinho, né, vão ter médicos escravos disponíveis para poder consertar seu pezinho? Se você sair correndo lá, cortou o dedinho, peraí, deixa eu pegar meus médicos. Como assim? Direito à saúde significa dever de alguém prover. Dever de alguém prover. Ah, mas não é isso que ele quer dizer com direito à saúde. Quando ele fala em direito à saúde, não é que ele tem num curral, escondidos, não sei quantos médicos, enfermeiros, equipamentos técnicos, aparatos, para prover magicamente uma cura a qualquer coisinha que aconteça com você e faça. Não é isso que o Estado quer dizer quando se refere a direito à saúde. Não, senhor. Quando se refere a direito à saúde, o que o Estado quer dizer é que ele vai conceder a você a obrigação de prezar conforme ele entende que melhor deva ser a sua saúde, nas regras que ele determina para tanto, e lhe punirá caso você eventualmente descumpra com o seu dever comportamental ante aquilo que ele, porque você é um incompetente, é um nécio, é um energúmeno, é um estulto, é um medíocre. Como você não tem capacidade de raciocinar por você o que é a sua saúde, ele, a babá, vai prover a você todo esse aparato lógico, mágico. Ele vai resolver por você tudo isso. Ele vai decidir por você o que é saudável por você e você vai se comportar como ele então implementou que assim o fosse para lhe prover esse berço de carinho, esse amor puro e sincero, maternal. Que delícia, que bênção, não é? Que mágico esse Estado, que delícia essa instituição, essa mamãe querida, mamãe maravilhosa. Então é isso que está por trás da composição, não é?
Só que a pergunta do rapaz ela é tão branda na sua construção, tem várias outras articulações que poderiam deixá-la mais rebuscada para ramificar reflexões éticas na composição do tema, mas ela é tão branda porque ela inclusive dá ao sujeito a brecha. Ele diz assim, não, fulano está lá andando no carro dele sem o cinto, daí bate o carro e aí isso é um problema, nós temos que arrancar dinheiro dele, porque se nós não arrancamos dinheiro dele, como é que nós vamos prover a saúde dele na ocasião dele andar sem cinto e bater o carro? Ele vai querer cuidados e tal. A ótica do cara ao observar o sujeito, por isso que isso enfraquece o cenário, não é o cenário mais grave de consideração do problema. Por que enfraquece o cenário? Porque a ótica do sujeito é observá-lo como um mimado, né? Ele está primeiro configurando um cara como irresponsável, segundo, configurando ele como mimado. Ele toma condutas que geram problemas a si, mas transfere a outros a resolução desses mesmos problemas. E aí, diante desse cenário, como esses outros não devem ser punidos para arcar com o custo, né, desse comportamento irresponsável do cara, temos que arrancar dinheiro dele e daí nós vamos ter condição de prover a saúde que ele vai exigir. Né? Como se bastava então o cara assinar um termo dizendo, olha, foda-se o SUS, eu não quero pagar meu plano de saúde, não tenho interesse, então pronto, ele está autorizado, resolveria. Né? Resolveria o argumento do sujeito, porque a dúvida dele é, não, ele andou sem o cinto de segurança, bateu o carro e vai transferir os resultados da sua aventura de dirigir sem o carro, mal sucedida, para o SUS, para arcar para demandar custo alheio à sua saúde. Então quer dizer que se o sujeito simplesmente abrisse mão de recorrer ao auxílio, a interferência de outros, ele estava licenciado? Claro que o Estado nunca vai lhe permitir isso. Claro que o Estado nunca vai lhe permitir isso. Esse é o ponto. Observe que a composição tirânica se revela muito explicitamente porque você sequer tem esta opção. Sequer tem esta opção. Direito à saúde não é caridade. Coloque isso na sua estrutura, na sua infraestrutura perceptiva. Direito à saúde não é caridade. Caridade é uma ação de fortalecimento do fraco, do forte para o fraco. É uma ação de fortalecimento. Fortalecer. É uma ação de raiz política para compor liberdade, compor poder. O fraco é quem não tem poder, o forte é quem tem poder. Caridade é quando quem tem poder fortalece o fraco. E a caridade, eticamente, deve ser aplicada pelos fortes aos fracos e justos. Quando você junta essas duas composições, o cara é fraco e justo, ele se faz sob mérito de caridade, deve receber caridade. O forte e justo tem dever de prover caridade a este indivíduo. Prover caridade é fortalecer. Mas caridade é voluntária. Caridade é voluntária. Dizer que você tem direito à saúde é dizer que você pode exigir de alguém saúde. Você vai exigir de quem, filho? De quem você vai exigir? Porque se você pode exigir, significa que alguém tem o dever de prover saúde a você. Seu pai e sua mãe, enquanto você é um vulnerável, eles têm responsabilidade, né? Eles decidiram por sua gravidez, colocaram você no mundo. É por isso que a gente olha. Imagina uma mãe e um pai que distratam, que descuidam do seu filho. Por que é que o instinto da reflexão projeta? Por que a gente observa criticamente, logicamente, um ato de descuido, como eventualmente fosse esse, do pai e da mãe, com alguém que não pode prover sua própria segurança, sua própria saúde? Por que a gente observa isso com um sinal de negligência? Justamente porque ele é fraco e não pode ser punido pela sua fraqueza. Ele nasce fraco. Cabe ao pai e à mãe cuidar dele. Porque eles ou
criaram, para usar a mais íntima raiz da palavra. Por isso que, eticamente, eles são responsáveis, primariamente responsáveis por ele, pela saúde, pela segurança dele. Isso não significa que esses dois pais devam constantemente escravizá-lo. Espera-se de um processo educacional qualificado que ele consiga, ao contrário, ele consiga se fazer forte. Você quer que o seu filho se faça forte? Você quer que o seu filho se faça sábio? Você quer que o seu filho não careça de nada. Nada. Você não quer que o seu filho careça de nada. Você não quer que o seu filho dependa de caridade. É nisso que consiste uma boa educação. E isso significa que ele vai entender a responsabilidade que ele tem sobre os atos dele. Esse é o preço da liberdade. Esse é o preço da liberdade. Educar o filho não é constantemente estar ali ao lado dele para dizer aquilo que provoca risco ou não. É fazer com que ele tenha sabedoria e perspicácia suficiente para entender as avaliações lógicas sobre a realidade e tomar maduramente, por conta própria, a assunção dos riscos que a liberdade dele considera adequada para assim lidar com o mundo. O Estado, ao contrário, ele sempre pulveriza o seu amadurecimento enquanto indivíduo, eticamente, com sistemas de punição precoce. Ele pressupõe sua estupidez, no caso do cinto de segurança, por exemplo, ou da metáfora da analogia raiz, era o comentário do membro do governo que dizia: ou você pode sair de casa entendendo, é um direito o cidadão sair de casa entendendo seus riscos, direito natural, talvez assim se dissesse, essa liberdade, né? Sair de casa entendendo os riscos relevantes que existem, e é um direito dele, inclusive, quando adoecer, recorrer ao tratamento que ele tiver condição de prover com melhor conveniência à sua escolha. O que está por trás dessas composições proibitivas? A ideia de proibir isso são os elementos precoces. Você observa um sujeito andando sem o cinto de segurança e precocemente o pune com... Ele não bateu em nenhum carro, entendeu? Ele não bateu em ninguém. Ele está andando na rua. Se eu pegasse o melhor piloto da história e colocasse ele andando na rua sem cinto de segurança, por mais excepcional que ele fosse, ele sim tem alguma chance de incorrer em algum erro e eventualmente incorrer num acidente. Essa brecha reflexiva é aquilo que o Estado utiliza diante dos medíocres para então mencionar: bom, como ele pode se arriscar e eventualmente até arriscar outros, eu tenho que tolher a conduta dele, eu tenho de regrar. Mas ele não fez nada com ninguém. Você percebe a sutileza? Se esse mesmo cara, esse melhor piloto da história, passasse, é verdade, como ninguém é perfeito, ele tem uma chance de incorrer em algum equívoco, mas digamos que ele tivesse passado o ano inteiro, como muito mais provavelmente é o caso, dada a excelência dele, sem nunca incorrer em nada. Mesmo assim, ele foi punido 365 dias do ano quando saiu de casa sem o cinto de segurança. Mesmo que ele não tenha incorrido em nada. O ato de não usar o cinto de segurança, eu vou até lembrar agora de uma outra analogia com essa história da quarentena, que é a máscara dentro do carro. O ato de não usar o cinto de segurança só afeta ele. Mas ele pode bater o carro em alguém? Pode, filho. Ele não bateu. Quando ele bateu o carro em alguém, se ele acelerar à noite e atropelar uma pessoa, acelerei, ele atropela o sujeito, esmaga uma senhora. Aí a gente viu algum comportamento para imputá-lo como injusto. Nesse momento,
eu posso caracterizá-lo, eventualmente debater sua fragilidade ética. Mas a gente criou foi uma entidade contrária. A gente está lidando com uma entidade tirana, ela própria se arroga forte e injusta e quer lhe escravizar como um método de salvação sua. É uma permuta. Ele lhe permite ser medíocre, abandonar o seu desenvolvimento e o seu amadurecimento. Ele lhe entrega a cordialidade de ser medíocre, de não precisar pensar por conta própria, de não precisar avaliar os riscos da realidade por conta própria, de não ter de pensar que ao sair de casa você corra riscos por conta própria, como se os riscos ao sair de casa tivessem nascido agora com a pandemia, como se gripes e outras doenças contagiosas não existissem, inclusive com gravidade maior, previamente, como se só agora sair de casa fosse envolver riscos a si e a outros. Ele lhe retira e até lhe proíbe, né, a oportunidade de refletir tudo isso, lhe entrega a mediocridade e ele arranca de você o quê? A sua liberdade. Ele arranca de você a sua liberdade. É uma troca estética por uma troca ética. Ele te dá a mediocridade e te arranca a liberdade. Essa figura do Estado Babá é exatamente a mesma que vai oferecer permutas como essa. E assim, todo o teu comportamento, como se você estivesse lidando, um dia talvez eu vá refletir isso aqui num debate filosófico, mas a mim me divertiria muito. Né? Porque eu vejo, você observa teóricos do Estado, né? Por exemplo, Hegel, com a realização da máxima eticidade na composição do Estado. Esta é por isso que se torna tão acessível fragilizar-lhes o argumento. Porque, em verdade, não existe desenvolvimento ético. Ao contrário, o que ocorre é um processo similar ao de uma mãe babá, superprotetora, tolhidora, que faz exatamente aquilo que qualquer pessoa olhando um moleque mimado percebe. Péssima educação. Péssima educação. Proscrição do amadurecimento. Proibição ao heroísmo. Proibição à grandeza. Proibição à individualidade. À excelência heróica. A excelência ao lidar com as suas responsabilidades. O que é excelência heróica? Excelência ao lidar com as suas responsabilidades. Isso é retirado do indivíduo. É retirado do indivíduo. Então esse estado vira um limite que constrange e oprime a tua possibilidade de inclusive sair da barra da saia da tua mãe. Sair das costas dela. A gente tem tanta facilidade em perceber o quão medíocre é aquele moleque da barra da saia, aquele menino mimado que fica tolhido pela mãe superprotetora, mas esses mesmos indivíduos têm uma dificuldade de observar a figura estatal e realizar uma analogia pertinente. Como essa entidade que faz essa permuta de mediocridade por liberdade é tão rápida em justamente tolher teu desenvolvimento, com a tua capacidade de observação das responsabilidades pertinentes às equações vitais. As equações que você precisa, através do poder lógico, do desenvolvimento da tua sabedoria, operar no cotidiano. Como quando você sai de casa e analisa os riscos pertinentes a tanto. Aí o que é que o Estado Babá faz? Transforma o sábio, que conhece perspicazmente os riscos envolvidos a tanto, transforma o melhor piloto, que conhece os riscos pertinentes a tanto, em um vilão. Em alguém que pode colocar em risco a vida, ou qualquer outro pretexto conveniente, colocar em risco o medíocre. Ele aparece como protetor do medíocre e vilaniza o sábio, um indivíduo que consegue, o herói, que consegue lidar com a articulação dos riscos da realidade. É isto que ele faz. É isto que a figura
a figura de tolimento, de constrição e asfixia orgânica do conceito operado assim, por frequente demanda, né, da mediocridade no Estado, é assim que daí resulta. E é por isso que todos esses autores têm imensa dificuldade em compor, em apresentar argumentativamente o desenvolvimento do sujeito. Porque o sujeito dele, a figura do sujeito, é impossível de se desenvolver em sua hiperbólica excelência do mesmo jeito que é impossível o moleque que vive preso à barra da saia da mãe amadurecer, caminhar com as próprias pernas, assumir responsabilidades. Do mesmo jeito, o indivíduo, ele é tolhido e impossibilitado de seu desenvolvimento. Se necessário for, inclusive, assassinados serão esses heróis da responsabilidade, porque são um exemplo inconveniente pelo Estado.